Olá, irmãos, eu sou o irmão Dil. Há pouco tempo, irmãos, eu fiz um vídeo falando sobre pastores. E nesse vídeo eu comentei sobre os homens que se intitulam pastores. E quando eu comentei sobre isso, que eu fiz esse vídeo, eu não usei livros de bibliotecas, eu não usei livros comprados em bancas de jornais. Eu fiz esse vídeo usando simplesmente o que todos os católicos, evangélicos, alguns espíritas e nós que sempre fazemos vídeo aqui, tirei da Bíblia, tirei das Escrituras, onde está escrito a verdade. Nesse vídeo eu usei a passagem de Efésios 4, porque todos os homens se intitulam pastor, usando o versículo 11 de Efésios 4, onde diz ali que o Salvador constituiu, a uns ele constituiu profetas, a outros evangelistas, a outros doutores e a outros pastores. Então eu usei esse mesmo capítulo de Efésios 4, versículo 11. Só que eu não usei somente um versículo. E, como eu sempre digo, você não pode ficar somente com um versículo. Você não pode pegar um versículo só das Escrituras, da Bíblia, e trazer para a sua vida e fazer dele uma história. A Bíblia nos traz livros, capítulos e versículos. Só que nós sabemos que foi Paulo que mandou uma carta. Então não foi a Bíblia, não foi um livro com capítulos e versículos. Por isso, quando eu leio uma carta, eu tenho que ler completa. Eu tenho que usar todas as linhas, no caso, os versículos, mas eu tenho que usar o texto, o contexto inteiro. Eu tenho que usar a carta inteira. E eu resolvi fazer esse vídeo dando uma continuação sobre pastores. Efésios 4 é um dos capítulos que os homens tiram o título dali para pastor, correto? Mas existem outros versículos que os homens também usam desse título. Então eu gostaria de estar lendo com vocês aqui a respeito desses homens que usam os versículos das Escrituras, na Bíblia, para colocarem como o título pastor e ver se isso está correto. Quando eu li Efésios 4, que eu fiz o vídeo de Efésios 4, está aí no YouTube, você pode procurar e ver, ainda não obtive nenhuma resposta de nenhum pastor. E quase em todos os vídeos que eu faço aqui, eu sempre chamo atenção. Irmãos, pastores, presbíteros, profetas, qualquer um, eu estou disponível, tanto no vídeo para responder comentários, tanto para e-mails, tanto para minha casa mesmo. Se alguém bater na minha porta a qualquer hora e quiser questionar sobre esse assunto, qualquer assunto que for das Escrituras, da Bíblia, eu sempre estarei aqui. Sempre vou estar aqui, à disposição de qualquer um que bater aqui. Não para ensinar, porque eu não ensino nada, eu simplesmente confirmo o que já foi ensinado. Mas sem mais demoras, eu gostaria de estar lendo com você essas passagens que os homens tiram da Bíblia para se colocarem como o título pastor. Não só pastor, como presbítero, bispos, né? E por aí vai. Vou estar lendo aqui com vocês João 10:16. Acompanhe numa Bíblia, ou na Bíblia Web, uma Bíblia online, que você está vendo o vídeo. Óbvio que você vai estar conectado com a internet. Então você pode estar abrindo uma Bíblia online aí para você estar acompanhando. A Bíblia que eu estou usando aqui é uma Bíblia online, mas é uma Bíblia católica. Eu prefiro ela porque foi menos traduzida. Eu tenho assim, então, uma Bíblia um pouco mais original do que a Bíblia evangélica. Então diz aqui, em João 10, versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor.
Irmãos, esse versículo, como eu já disse quando eu falei do vídeo sobre Efésios 4, esse versículo, os pastores, os homens que se intitulam pastores, eles usam esse versículo para falar, para dizer que esse versículo é somente para o final dos tempos. Então eles usam esse versículo dizendo o seguinte: irmão, está dizendo ali, ó, e haverá um só rebanho e um só pastor. E haverá, realmente está escrito, e haverá um só pastor e um só rebanho e um só pastor. Mas por que está escrito haverá? E por que então está escrito um só rebanho e um só pastor? Eu vou te provar isso, que esse versículo não é para o final dos tempos. E eu vou te provar isso, lendo, isso está em Zacarias 13, capítulo 13, versículo 7. Espada, levanta-te contra o meu pastor. Fere o pastor, e as ovelhas sejam dispersas. Voltarei a minha mão até mesmo contra os pequenos. Isso está se repetindo aqui em Mateus 26, 31, mas quem disse isso foi um profeta Zacarias. Isso está em Zacarias 13, capítulo 13, versículo 7. Irmãos, repare bem o versículo. Espada, levanta-te contra o meu pastor. Levanta-te contra o meu pastor. Vamos lembrar que quem disse isso foi um profeta. Então, nosso Criador disse: levanta, espada, levanta-te contra o meu pastor. Contra o meu pastor. O Criador está dizendo: o meu pastor, fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersas. Vamos dar um tempinho aqui. Se essas ovelhas, que está dizendo aqui, vão ser dispersas, está falando do mesmo pastor que nós lemos lá em João 10, 16. É o mesmo pastor, não mudou o pastor. É o mesmo pastor. Se essas ovelhas vão ser dispersas no final dos tempos, para o final dos tempos, então como é que esse pastor, no final dos tempos, vai ter um só rebanho? Como esse pastor vai garantir essas ovelhas, se em Mateus 26, 31, elas foram dispersas? Você consegue entender que não bate? Não bate. Por isso, João 10, 16 não é para o final dos tempos. Quando diz em João 10, 16, e haverá um só rebanho e um só pastor, automaticamente está dizendo já na primeira vinda do nosso Messias. Quando ele nasceu, quando ele saiu para pregar, ele já começou a formar o seu rebanho, porque só há um pastor. Quando diz ali que haverá um só pastor, está dizendo daquele momento em que o nosso Messias, o nosso Salvador, saiu para formar esse rebanho. Esse fere o pastor já é o pastor, só que o fere estaria no madeiro. Então ele estava no madeiro e foi ferido. O nosso pastor foi ferido. Se aqui diz que o pastor foi ferido, é porque já havia o pastor. E esse pastor, sem dúvida nenhuma, é o nosso Messias. Que as ovelhas sejam dispersas. Não foi exatamente isso? Quando o Messias foi para o madeiro, as ovelhas não se dispersaram? Não foi um para cada lado? Os discípulos não fugiram? Os apóstolos não se esconderam dentro das casas? Não foi assim? As ovelhas foram dispersas. Por 3 dias, as ovelhas teve dispersa. Então, esse versículo, capítulo 10 de João, versículo 16, que diz: e haverá um rebanho, um só pastor, e jamais, esse versículo foi feito para o final dos tempos. Jamais. Isso está acontecendo há quase 2000 anos já, desde quando o nosso Messias nasceu. Ele veio para se tornar o pastor desse rebanho, e ele já está pastoreando essas ovelhas. Você só vai encontrar, irmão, sobre pastor, sobre esse título pastor dado ao homem, só em Efésios 4, 11. Você pode procurar na sua Bíblia, você não vai encontrar mais, a não ser ali, Efésios 4, 11. E eu te pergunto, se é um título
por mandamento do nosso Criador, não tinha que ter mais cartas? Não tinha que haver isso mais falado pelos apóstolos? Se o próprio Messias deixou os apóstolos como apóstolos, se houvesse outros pastores, ele não teria dito que haveria esses outros pastores? Se ele não disse, meu irmão, se em outras cartas não diz também sobre esses intitulados pastores, é porque não havia de ser. E aqui só encontra em Efésios 4:11, porque isso foi uma tradução grega. Porque se você procurar a original, você não vai encontrar a palavra, o nome pastor aqui. Mas isso é uma outra história. Como eu sempre leio o que está escrito, e é o que nós temos, né, que está escrito, mas mesmo assim, não a Bíblia que nós temos, né, não nos deixa dúvida alguma. Diz aqui em João 10:2, mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. É o nosso Messias. Não fala de homem aqui. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Irmão, quem deu a vida pelas ovelhas? Eu já disse isso há pouco tempo atrás, tem 15 dias, 10 dias. Mas eu não me canso de dizer, o único pastor das nossas vidas é o Messias. Você não tem outro pastor. Homens que se intitulam pastor, eles na verdade roubam o título do nosso Messias. Os homens estão roubando esse título do nosso Messias. Por isso que o nosso Messias veio, né, para nos salvar desses homens. Primeiro foram os sacerdotes. Não foi isso que aconteceu? E agora são os pastores. Todos esses homens estão tentando roubar o Messias. De uma forma ou de outra estão tentando roubá-lo. E aqui, e nas Escrituras, como nós estamos lendo, você pode acompanhar. Pode ler, pode reler, pausa o vídeo, né, o vídeo, pode estar lendo, pode estar buscando. Eu estou lendo um versículo, mas você pode estar lendo outros versículos. Você pode estar lendo o contexto desse versículo. Eu só estou passando esse versículo porque é um versículo claro, né? Tem versículos na Bíblia que é claro, que é muito claro, como esses aqui. Mas você pode estar pausando aí, pode estar buscando o contexto, que você vai encontrar a mesma coisa. Em João 10:14 diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim. O seu pastor te conhece? Vamos dizer que esse versículo é pastor homem, pastor da sua igreja. O seu pastor te conhece? Conhece porque ele conhece a sua família, porque você vai na igreja? Ele te conhece porque ele de vez em quando vai na sua casa? Ou tem pastores aí que fica ranchado, né, lá na casa dos membros. Mas ele te conhece? Te conhece tanto, mas tanto, a ponto de morrer por você? Aí você diz, conhece, meu pastor morre por mim. E daí, se ele morrer por você, vai adiantar alguma coisa? O Messias, o seu pastor verdadeiro já fez isso por você. E o único sangue válido é o do Messias. O seu pastor não vai valer nada se ele morrer por você. E outra, ele não dá a vida por você, ele simplesmente corre o risco de levar uma bala perdida, de alguém, de um acidente acontecer na estrada, na rua, qualquer coisa assim. Mas ele não está disposto a morrer por você. Ainda que se ele tivesse disposto, nada adiantaria. Nada adiantaria, porque o verdadeiro Messias já derramou o sangue dele por nós, por mim, por você. Em Hebreus 13:20 diz, e o Criador da paz que no sangue, é o mesmo sangue que eu disse, da eterna aliança, fez uma eterna aliança, o nosso único pastor, ressuscitou dos mortos o grande pastor das ovelhas. O grande pastor das ovelhas. Vê que isso está em Hebreus 13:20. E terminando o versículo diz, nosso Messias. Vê que isso está em Hebreus 13:20. Mas tem algumas versões bíblicas aí que dizem em Hebreus 13:17 que o pastor vela pelas nossas almas. Nós vamos estar lendo isso aqui. Só não deixe de ver o vídeo, não. Continua seguindo aí que você vai entender.